No último vídeo, no qual eu comentei e recomendei que você não começasse a aprender programação utilizando com desenvolvimento web, com React, com Node, etc. Algumas pessoas vieram até conversar comigo no privado, no meu Instagram, pedindo uma indicação de como começar na área de programação. Eu particularmente não gosto muito desse conceito de você terceirizar decisões, mas eu vou dar um guia basicamente do que você poderia fazer, e eu acho que seria uma sugestão mais generalista e que atenderia a maioria dos casos das pessoas, que pode ajudar, principalmente o pessoal que está querendo entrar na área de programação, júniors, estagiários, e que vai servir para a maioria dos casos para quem quer ir para a área de desenvolvimento de software. Esse conselho aqui que eu vou dar não segue muito para a área de cibersegurança e nem para a área de jogos. Então, essa aqui é mais focada na desenvolvimento de software, análise de desenvolvimento de sistemas, beleza? Eu vou partir da premissa que você já sabe o básico de lógica de programação, que você já fez exercícios com C++, sabe o que é um laço, sabe o que é um if, sabe o que é uma constante, sabe o que é uma variável, sabe o que é um array, o básico. Se você não sabe o que é o básico, te recomendo que você vá no canal do Gustavo Guanabara, do curso em vídeo, e tem um curso muito bom, um curso que eu fiz em 2014, que eu acho que daqui a 100 anos vai continuar sendo útil, que é muito bom, beleza? Então é o primeiro passo. E antes de começar aqui, gostaria de me apresentar. Eu sou Elton Marques, sou desenvolvedor há mais de 10 anos. Eu trabalho como Dev Senior e Tech Lead em alguns projetos. E eu criei esse canal com o intuito de ajudar programadores a ter uma carreira, a melhorarem na sua carreira e performarem mais. Beleza? Então, bora partir para o primeiro passo. Você precisa ter o básico de lógica de programação. Então, essa parte de condicional, laços, if. E aí, eu recomendaria que você começasse com C++. Só que eu sei que, assim, sendo bem sincero, eu sei que você estudar C++ é bem chato, a não ser que você vá trabalhar com sistemas embarcados, com microprocessados, etc, como eu trabalhei com PIC e com ARM. Então aí você já teria algo mais visual, mais interessante até para estudar. Se você for uma pessoa mais hardcore e que quer estudar mesmo assim, o segundo passo seria aprender C++, porque você vai aprender muita questão principalmente questão de memória mesmo, fazer códigos mais performáticos. Então o segundo passo pode ser C++. Se você não já quiser pular para a fase um pouco mais avançada, que também você vai poder testar um pouco mais do conhecimento de PO, de orientação a objeto, que é algo muito importante, que eu vejo muita gente pular, que é essa parte de programação orientada a objeto, por causa principalmente da programação funcional, com Python e JavaScript. Você precisa ter, eu digo que o programador, por mais que ele não vá utilizar o conceito de PO, de orientação a objetos, ele ter a mentalidade, como ele modela um sistema, como ele modela um usuário, como ele modela entidades, como ele modela comportamentos. O que a gente vê muito na escola, né, que é a questão de UML, de comportamento de behaviors, de usuários, etc. Eu acho bem importante. Então, é interessante que você aprenda PO, você aprenda a programação orientada a objeto, para você mudar a sua mentalidade. Por mais que depois você vá trabalhar com machine learning, com Python, com desenvolvimento web, com front-end e por aí vai, beleza? Então, a linguagem que eu vou indicar aqui, que eu queria passar para vocês. E rapidinho, antes de falar a linguagem aqui, gostaria de pedir para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. A gente está com a meta de bater 1000 inscritos para ativar a monetização até abril do próximo ano, e para que esse vídeo também chegue a mais pessoas. Então, por favor, se inscreve aí no canal e curte esse vídeo, beleza? A linguagem que eu vou falar, por que parece, é uma linguagem que eu não trabalho mais. Eu acho que a última vez que eu desenvolvi com essa linguagem foi em 2017, mas eu recomendo para todo mundo que quer começar a se nomear programador, é a linguagem Java. Isso mesmo, não é JavaScript, é a Java mesmo, é do cafezinho. Por quê? Java, ela é uma linguagem muito verbosa. Hoje em dia, ela está com a performance de runtime para você codar muito melhor. Na época que eu trabalhava com o Eclipse, que era a ideia, era muito lindo de trabalhar e realmente era bem chatinho mesmo a experiência. Tanto que eu comecei a desenvolver com Java na época, aprendi bastante. Mas na primeira oportunidade eu migrei para o .NET, para o C# na época, porque a IDE do Visual Studio era bem melhor do que a do Java. Mas os conhecimentos que eu aprendi na época desenvolvendo para sistemas desktop com Java foram sobrenaturais. Principalmente a questão com banco de dados, fazer queries melhores, fazer questão de
sistemas mais performáticos ajuda bastante. Então, o Java ele vai ser verboso e para você que está começando vai te dar mais clareza do que você está fazendo. Que eu acho que é o grande problema que também eu citei no vídeo anterior, que muito programador ele começa a trabalhar com Python, com JavaScript, com Node.js e abstrai demais as coisas. E quando você abstrai, você ganha performance de codificação, mas você perde um pouquinho em performance a depender da linguagem de programação, da arquitetura, do sistema no qual está sendo hospedado. E você também não entende muito do que está sendo feito. E quando você trabalha com Java e com C++, você tem que um Hello World, acho que são 5 linhas. Aí você vai ter que entender o que é uma argumentação, como é que você faz um override e por aí vai. Então são coisas que você vai ter que aprender, por mais que você não use no futuro, mas vai te dar clareza e vai te dar mais entendimento e vai te dar muito mais arcabouço como programador. Beleza? Então esse ponto de ser verboso é muito interessante e muito legal para se trabalhar. O próximo ponto, tem oportunidade de emprego. Então, se digamos que você está estudando com Java, você está estudando e você quer seguir para a área de desenvolvimento web, você, aqui no Brasil, você vai achar oportunidade de emprego, lógico, talvez não na mesma quantidade que um Node.js, talvez não mesmo na quantidade que um Python para a caixa de aprendizagem de máquina, de AI, etc. Mas você acha muita vaga, principalmente para pleno, na área de desenvolvimento com Spring Boot. Eu, particularmente, eu só fiz alguns códigos algumas vezes para estudar, para conhecer um pouquinho de Spring Boot. Fiz projetos de MVC e etc. Eu particularmente não gostei, eu prefiro fazer APIs. Hoje eu trabalho com Node.js, com a stack Node.js, React Native e o Next, mas eu vejo que o Java também tem muita demanda. Então, no pior dos casos, se você estudar com Java, você tem oportunidade de emprego. Não é uma linguagem que não está sendo mais utilizada, principalmente pelo fato de o Java ser uma linguagem bem antiga e tem muito sistema legado. E o sistema legado, as pessoas não vão decidir de uma hora para outra migrar de Java para Node.js apenas porque ser uma linguagem legal. Então, o Java tem esse ponto muito forte, no qual eu recomendaria para vocês, ok? O próximo ponto serve tanto para quem tem o Windows, então quem não quer sair do Windows para ir para o Linux, você consegue desenvolver com Java, apesar de que eu recomendo que todo programador no início comece a desenvolver com Linux. Você tem um contato maior com a máquina, você aprende a fazer mais comandos de terminal, acho que você fica tem mais entendimento de máquina, né? Mas eu entendo, assim, eu tenho vários amigos também que trabalham com .NET, com o mundo da Microsoft, com toda a stack da Microsoft, e nunca mexeram com Linux e são os melhores programadores que eu conheço. Um salve para o meu amigo Pierre aí, que é uma das lendas da programação. E um dos últimos pontos que eu acho bastante importante também é que você vai aprender PO. Então é um outro ponto bem importante. Aí você pode falar assim, pô, Elton, não queria já mexer com Java, pô, não tem nenhuma outra linguagem que você recomendaria, não? O que eu recomendaria hoje é uma linguagem que eu não mexo mais. Eu acho que a última vez que eu mexi com essa linguagem foi em 2020 para 2021, que eu estava pegando sistemas legados. Seria o mundo .NET, que seria você pegar C#, o ASP.NET, o Blazor, e aí você iria por todo mundo do mundo Microsoft. O único ponto ruim de você trabalhar, quando você começar a estudar com esse mundo Microsoft, é que você fica muito fechado naquele mundo Microsoft. E a depender da sua região, de onde você trabalha, se for pegar um emprego mais presencial, você não pode achar tantas vagas para essa stack .NET. Por exemplo, aqui na minha região de Salvador, aqui na Bahia, tem muita vaga para .NET, porque meados dos anos 90, as primeiras empresas começaram a trabalhar com Basic, etc., e foi feito cascata. Então aqui presencialmente em Salvador tem muita vaga de .NET, mas eu não sei como é na sua região. Então tudo que eu falei de Java pode ser aplicado para o mundo .NET. Se você gosta de trabalhar com .NET, eu também recomendaria. Tem todos os pontos que eu falei. Seria um pouquinho menos verboso, mas também é verboso. Tem oportunidade de emprego, mas depende da região, mas também tem a opção do remoto, né? Mexe muito com conceitos básicos de programação. Só serve para Windows, né? Tem essa questão hoje. Eu sei que tem uma questão do .NET Core que mexe para Linux, mas não é a mesma coisa.
mas para alguns projetos que você quer fazer, as duas interfaces, mas o mundo .NET é muito mais voltado para Windows mesmo, então não tem para onde seguir. Aprende PO, inclusive tem até um ponto melhor de você aprender com o .NET, é que se você quiser migrar para a área de desenvolvimento de jogos, o Unity é todo baseado no mundo do .NET, na toda a stack .NET, em C#, se eu não me engano. Então, inclusive o .NET tem essa vantagem em cima do Java. Então seria um ponto que eu recomendaria para você, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Te peço novamente que se inscreva no canal e curta esse vídeo, que vai ajudar a gente. É uma forma de retribuição para esse vídeo que a gente pode fazer. Espero que você tenha muito sucesso na sua carreira como programador, como programadora. Vou deixar um vídeo bem legal aqui, no qual eu mostro como você pode montar seu currículo de programador, que eu trabalho muitas vezes com seleção de programadores e é um dos primeiros pontos que você tem de contato com a equipe de seleção, é o seu currículo. Então não deixe de assistir, vou deixar esse vídeo aqui que vai aparecer em algum lugar dessa tela aqui. E muito obrigado e sucesso na sua carreira.